Louvado seja Deus. Vamos abrir a santa palavra do Senhor lá no livro de Salmos, no capítulo 119, no verso de número 9, conforme foi proposto pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que dá o tema do congresso, amém? Quero, aleluia, parabenizar enquanto você encontra os adolescentes. Eu também um dia já fui adolescente assim, em santidade como vocês. Permaneci e estou aqui vencendo com Jesus, amém? Só tem a vencer quem é obediente, quem come e vive dessa palavra santa que é as Sagradas Escrituras. Verso de número 9, quem encontrou diga glória a Deus. Amém. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, observando conforme a tua palavra. Aleluia. Senta glorificando o nome do Senhor. Eu queria que os jovens dessa noite, jovem de 30, de 40, desse glória a Deus, amém? E os adolescentes também continuam glorificando, amém? Amados irmãos, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus. O Salmo 119, aleluia, está entre muitos salmos de louvor, de meditação, de busca ao Senhor, pedido de refúgio. É um salmo que não se diz aqui quem foi o autor dele. Porém, se você estudar o salmo de número 119 por completo, você vai ver que é um ensino. E um ensino muito importante, aleluia, que todos nós devemos guardar na tábua do nosso coração. Vivemos dias difíceis, dias onde o mundo tecnológico, as coisas, estou falando aqui primeiro para os adolescentes, mas você que é pai, pega também em nome de Jesus. Amados, confesso que não é fácil falar para adolescente, porque eu já fui, todo mundo aqui já foi um dia, quem já passou um pouquinho. E a gente sabe que nessa fase, a cabeça do adolescente é uma cabeça sonhadora, uma cabeça, aleluia, que não pensa no pior, mas pensa só que tudo vai dar certo, que tudo é bom, que tudo é válido, que tudo pode. Mas a Bíblia nos dá uma referência forte que impacta o meu coração e o seu coração. E ela diz que é na observância da palavra do Senhor é que nós teremos, aleluia, a vitória em Cristo Jesus. Amados, esse salmo era usado, aleluia, para a educação das crianças. Foi um tema sábio, por isso eu disse, é do Espírito Santo de Deus para falar com você que é adolescente. Você que é pai também, que é mãe, que é servo e serva do Senhor nas igrejas, como eu sou, serva do Senhor, e que às vezes tem que mandar, às vezes não, todo dia você tem que soltar o seu filho, a sua ovelhinha linda, que você zela, você cuida do ouvido, que você prega a palavra dentro da sua casa, amém? Vai dando amém aí, porque eu sei que tem servos aqui assim. E a gente leva os nossos filhos para a escola, muitas vezes, e lá, aleluia, onde encontra muitas vezes a perdição daqueles que não observam a palavra do Senhor. Infelizmente, aleluia, já foi falado aqui hoje que existem filhos que dão muita alegria aos seus pais. E existem aqueles também que por um tropeço, às vezes por uma falta de vigilância, ou até mesmo por vontade e permissão do Senhor, porque tudo na nossa vida é permissão do Senhor, é para aprendizado. Também dá desgosto e preocupação. A Bíblia nos fala, louvado seja Deus, sobre Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 8, que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, deve ser considerado e colocado em prática para vivermos a vontade de Deus. Isso serve, amados irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Adolescente, você que é jovem, muitas são as bandejas que vêm todos os dias, todas as horas, quando você liga o seu celular, quando você liga a televisão, quando você recebe uma mensagem, um vídeo, né? Você está entendendo o que eu estou falando, que essa é a realidade hoje, amém?
As crianças a qual tiveram a oportunidade de estudar fielmente o Salmo 119, eu creio que foram bem-aventuradas, porque a realidade delas era outra. A nossa hoje, infelizmente, é outro tipo de realidade. Mas nós não podemos deixar, aleluia, de investir no conhecimento, na prática e na vivência da palavra de Deus. O conhecimento te traz, louvado seja Deus, estratégias para que você vença o mal. A vivência da palavra é você conhecer a palavra, examinar as escrituras, ou seja, fazer hábito em sua vida a leitura da palavra. Infelizmente, eu não estou aqui falando, julgando ninguém, mas a maioria dos cristãos, evangélicos no mundo vivente de hoje, principalmente aqueles que são ouvintes da palavra, não lê a palavra, só escuta dentro da congregação. E fala, isso fica para o pastor, isso fica para missionário, isso fica para os obreiros. Mas não, irmãos, isso tem que ser para nós, porque o mesmo céu que o pastor vai morar, você também vai, em nome de Jesus. E uma casa, para ter sucesso, ela tem que ter a presença de Deus. Uma casa, uma família, para ter estrutura, ela tem que começar, mediar e finalizar na presença do Senhor. E nós, como pais, agora vamos falar com os pais, temos a responsabilidade de vigiar tudo que se passa dentro da nossa casa e com os nossos filhos. Nós temos que nos tornar muitas vezes leões para poder vigiar o que Deus nos concede, para que nós cuidemos da nossa família. Porque aquele que é invasor, aquele que é inimigo, aquele que veio roubar, matar e destruir, ele não pede licença para entrar. Muitas vezes até mesmo você de joelhos, ele engambela, te dá uma rasteira, e quando você vê, ele já entrou e já fez a festa dele. E às vezes muitos olham e falam assim, mas como você está na igreja, congregando, servindo a Deus, e isso acontece? Mas se alguém aqui, louvado seja Deus, está vivendo essa situação, não se desespere, porque a última palavra quem dá sobre a sua vida é o Senhor Jesus. Começa hoje a observar essa palavra. Essa palavra ela não vem falar só com os jovens, mas principalmente com eles, mas vem falar com cada um que aqui está nessa noite, em nome de Jesus. Porque se eu também, que sou condutora dos jovens, na minha casa, eu tenho 2 filhos jovens, se eu também não conhecer a palavra, se eu também não incentivar, se eu também não disser, olha, Jesus não está feliz com você, meu filho, se você fizer isso, eu também estou sendo omissa e estou deixando as brechas abertas, circunstâncias fáceis, para que eu perca a batalha. Mas em nome de Jesus, eu creio na vitória da igreja, eu creio na vitória dos jovens. Eu creio em nome de Jesus que nós veremos esses jovens, louvado seja Deus, adolescentes, em breve aqui também ministrando a palavra, servindo na casa do Senhor. Eu creio em nome de Jesus que nós veremos esses jovens sendo mulheres de Deus, homens de Deus, grandes servos do Senhor, porque assim o Senhor quer. Porque se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Eu quero te dar um exemplo de alguns filhos, 2 filhos, que eu gosto muito da história deles e que retrata para nós, louvado seja Deus, na Bíblia mesmo, e que serve para a nossa meditação. O primeiro deles é José. José, filho de Jacó, um bom filho, responsável por ser o mais moço, mas mesmo assim não deixou, louvado seja Deus, de obedecer seu pai, de seguir tudo aquilo, toda a orientação. E a Bíblia fala que por isso ele foi perseguido. Espere também, jovem, perseguição, porque ela vai vir. Mas se você estiver observando a palavra, você vai vencer ela em nome de Jesus. Se você pegar, aleluia, Efésios 6, se você pegar Filipenses 4:8, se você pegar outras referências abençoadas, você vai vencer o mal em nome de Jesus. José, aleluia, por ser amado por seu pai, obediente, filho exemplar, aleluia, que não trazia tristeza ao seu pai, ele sofreu uma consequência. Mas eu quero que você note comigo, louvado seja Deus, que essa consequência foi uma ponte para a vitória dele, aleluia, para a glória de Deus. Por isso eu disse, a consequência às vezes por permissão divina,
ela é uma ponte que te leva à vitória, é uma ponte que te leva a um novo patamar que Deus tem para a tua vida. Para que você cresça, aleluia, profissionalmente, você passa por um período de estudos, amém ou não amém? E para que nós venha aí morar no céu, louvado seja Deus, nós precisamos também conhecer a palavra, para que nós não possamos ser enganados, possamos ter estratégia, aleluia, para vencer os dardos do maligno que vem sobre as nossas vidas. Nós precisamos, louvado seja Deus, obedecer a palavra, porque também não adianta conhecer e não obedecer. Não adianta eu conhecer e saber, como já foi dito aqui, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não seguir esse caminho, nem confiar nessa verdade e nem crer nessa vida que tem após essa vida. Porque esse também tem que ser o caminho para o jovem. O jovem tem que esquecer essa coisa de louvado seja Deus, que vem do mundo, que vem das coisas do mundo. Nas Sagradas Escrituras eu conheço e sei, louvado seja Deus, ela diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, eu preciso me separar para o Senhor. Mas me separar todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todos os dias eu preciso ter em minha vida a presença de Deus. Jovem, você vive a presença de Deus hoje, vindo para o estudo. O estudo bíblico, aleluia, Jesus é muito rico em conhecimento. Porque às vezes teu pai e tua mãe não tem tempo de ensinar você porque está trabalhando. E a gente conhece a realidade das pessoas hoje. Mas a igreja está aberta, eu tenho certeza, com o estudo da palavra. Não falte. Honre o professor ou a professora. Venha aprender. Se dedique, igual você às vezes pede seu pai e sua mãe para comprar um celular de última geração. Peça ele para comprar o material para você ser uma pessoa abençoada e entendida na palavra de Deus. Porque, meus amados, a tecnologia passa, a juventude passa. Há pouco tempo eu era como vocês, né? E hoje eu já estou chegando aos meus 40 anos já. Parece que foi ontem que a minha mãe me fez um bolo de 15 anos. Parece que foi ontem que eu me casei e essa semana já comemorei 21 anos de casada. Mas o tempo passa muito rápido. Mas com o passar do tempo nós precisamos adquirir experiência, colecionar vitórias e não derrotas. E a juventude, na faixa aí entre 12 anos, adolescência, até os 17 anos, falando que já no lado psicólogo, né, amados irmãos, é a fase onde o corpo está em mutação. Então o interesse não é muito grande, nem mesmo por nada, nem mesmo até pelo banho, pela limpeza do corpo. Amém ou não amém? As pessoas, quem é pai aí de adolescente sabe, se você não mandar tomar banho, fica a semana toda se brincar. Amém ou não amém? E como eu farei, igreja? Como você fará, pai, mãe? Como você fará, jovem que me ouve nessa noite, para observar a palavra de Deus? Porque às vezes a palavra de Deus, para quem tem tanta coisa para pensar, tanta novidade para usufruir, não é interessante. Nós não vamos ser hipócritas aqui, vamos dizer assim, é muito interessante. Olha, de 100 você tira aí uns 5, no máximo, que se dedica mesmo. É comum ver pregadores mirins? Não. Não é verdade? Não é comum. Quando a gente vê, a gente fica o quê? Maravilhado, né? Porque é difícil. Mas se houver um investimento do conhecimento, da observância, nessa igreja eu profetizo em nome de Jesus, no meu ministério também eu profetizo em nome de Jesus, que será comum jovens, levitas abençoados, que estarão pregando palavra de Deus, estarão sendo convidados, estarão levando o evangelho, obedecendo a ordenança do Deus Todo-Poderoso, e indo aos 4 cantos desse mundo, aleluia, porque Deus é grande, nós temos que pensar grande, amém? Levanta a mão, você que é mãe, toma posse para o teu filho, levanta a mão aí, menino, tem Deus jovem aí que nós estamos falando, ô glória. O crente tem que profetizar, irmão, e tem que correr atrás para que a profecia se cumpra. Você tem que falar assim, eu vou fazer em nome de Jesus, e acontece. Eu estou vivendo isso agora, menino. E a gente fala, quando pensa que não, já é só viver. É isso. Nós precisamos ter bom ânimo.
Aleluia. Porque às vezes o desânimo também nos tira a atenção daquilo que é sagrado e que é perfeito em nossa vida, que é a palavra de Deus. Às vezes, nós como obreiros, ou que temos filhos obreiros, louvado seja Deus, estamos vivendo aí um período, vou dar um exemplo aqui. Papai e mamãe, tem festa junina na escola. Aí tem muita gente que fala, tem nada não, é só, eu quero dançar. Lá em casa não dança não, nem vai. Não, eu sou bem linha dura mesmo. Eu tenho uma jovem de 20 anos e um de 16. Tudo na igreja, graças a Deus, na benção. E eu fico de olho. Porque eu falo, filho de pastor tem que dar exemplo. Tem que ser o exemplar. Estudar a palavra, ser uma benção. Sabe por quê? Porque nós somos observados e nós somos cobrados por isso. Então nós recebemos por isso. Jesus nos paga muito bem para ser espelho. Então, se Jesus te deu, se fez em você um espelho, limpe o seu espelho. Prega nele a palavra de Deus na tábua do teu coração. Faça valer esse chamado na tua vida, essa promessa linda de ser um homem vitorioso no futuro, uma mulher vitoriosa no futuro. Porque a obediência da palavra de Deus vai trazer para vocês só bênção. O jovem que obedece, ele obedece os pais porque ele vai estudar. Olha só. Depois ele cresce. E aí ele vê que aquilo que seus pais o orientam é bom. E ele prossegue. Logo ele está o quê? Abençoado, bem encaminhado. Nas Sagradas Escrituras também. Aquele que toma posse daquilo que está aqui, da orientação divina, também vai se tornar um cidadão abençoado. Ele não vai se corromper se alguém aparecer no caminho dele e falar assim, vamos fazer isso aqui de errado, Jesus é bom, perdoa. Não, irmão, eu não preciso perder esse tempo com meu Jesus. Eu preciso ganhar tempo com meu Jesus. Eu preciso deixar o meu corpo, aleluia, trazer ele sempre em santidade. Talvez alguém pense assim, mas essa conversa de santidade de novo, sem ela nós não veremos a Deus. É perca de tempo, aleluia, se eu vim para a igreja. Se eu me preparar, me separar para o Senhor por alguns instantes. Porque o que passamos na igreja é muito pouco diante daquilo que Deus nos dá. E se eu passar, meus irmãos, esse pouquíssimo tempo que eu tenho, ainda de qualquer maneira, fica complicado. Amados, observar a palavra, aleluia, colocá-la em prática, estudando-a e vivendo-a principalmente. É algo que eu preciso ter, louvado seja Deus, como meta para a minha vida como cristã, e você como cristã e como cristão. Se não for assim, seremos cristãos vistos como derrotados, e nós não somos derrotados. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Jesus, em seu ato sublime, majestoso, grandioso, de morte na cruz do Calvário, se fez humilhado, cuspido, maltrapilho, tudo que não presta, fizeram com o Senhor, despiram-no, humilharam de todas as formas. Sabe para quê? Para que os jovens hoje fossem lindos, abençoados, libertos. Essa história de sabe como é jovem, né? Não tem esse negócio não, é complicado, é difícil. Não tem isso. Jovem de Jesus, jovem de Deus, é jovem diferente. É nação eleita, é nação diferente para a honra e louvor do nome do Senhor. A família, aleluia, edificada por Jesus, ela é diferente. Na casa onde tem Jesus tem paz, tem sossego, não falta nada. Tem vida, tem abundância de bens e de presença do Espírito Santo. José, voltando aqui rapidinho, aleluia, mesmo ele sendo vendido injustamente como escravo, aleluia, ele não esqueceu da sua família, permaneceu fiel a Deus, observando a palavra de Deus, não se curvando diante de Faraó e dos outros, a qual lhe foi imposto em sua caminhada de luta, de perseguição, de prisão, e ele foi honrado por Deus. Sabe o que eu quero dizer para o jovem nessa noite? Que através da sua perseverança, da sua dedicação, em vir aos cultos, frequentar os estudos
E também no culto no lar, apoiar as irmãs que fazem o culto no lar. Honrar os vossos pastores, os vossos pais, as pessoas mais velhas da sua família. Vocês serão pessoas bem-sucedidas, porque todo mundo que olhar para você vai falar assim, que menino abençoado, que menina abençoada. Quando você falar a verdade, a tua palavra vai ser vista como verdade. Quando você disser que não, vai ser não também, as pessoas vão acatar a decisão. Porque você tem um caráter diferente. Talvez alguém esteja lutando para viver essa diferença. E eu digo, continue lutando, porque não é fácil, mas não é impossível. Eu quero falar para você que viver no amor de Deus nos faz ter interesse pelas Sagradas Escrituras. Quando eu vim para Cristo, eu não gostava muito de música, de hino. Eu confesso, não gostava, achava ruim. Mas eu fui observando a letra do louvor e hoje eu não escuto outro tipo de música a não ser louvor. Então, quando eu tenho interesse de ler as Sagradas Escrituras, eu vou me interessar porque vai vir um capítulo, vai vir uma história de luta, de superação e de vitória no final, porque Deus nunca perdeu uma batalha. E aí eu vou lendo, aleluia, porque está aqui no tema, observar a palavra do Senhor. E a partir do momento que eu vou lendo a palavra do Senhor, eu vou adquirindo conhecimento. Quando alguém falar para mim sobre aquela palavra, eu sei, eu conheço, e eu vou saber. E isso te faz diferente, te faz forte, diante das astutas ciladas do inimigo, te faz um vencedor. Porque quando você for grande, maior, louvado seja Deus, que todo mundo é grande, né? Os meninos hoje é maior do que nós adultos, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Quando você for maior, que não, deixar de ser menino e ser homem ou mulher, você vai ser abençoado. Porque você leu, você guardou no seu coração e você é um praticante dessa palavra. A jovem, aleluia, que se guarda, aleluia. Vamos falar hoje de assuntos que a gente vê em toda a esquina na nossa cidade. Juventude precoce sofrendo nas garras de Satanás. Eu vou falar aqui, irmãos, porque o Espírito Santo manda, então é Ele que manda. Aleluia. Nós, aleluia, que estamos aí evangelizando muitas vezes. Quantos de nós, pastores, não já começamos a nossa caminhada evangelizando de casa em casa? Amém? Isso é bem comum, né? Encontramos famílias destruídas, às vezes porque uma falta de conhecimento, de sabedoria e atitudes erradas tomadas por aquela pessoa que está ali no comando daquela casa. E eu quero dizer que tem atitudes, jovens, que na nossa vida tem valor irreversível. Uma gravidez precoce, por exemplo, tira muito de nós, porque eu vou ter que me dedicar, e às vezes nem todos têm estrutura para se dedicar à bênção de Deus, e acaba errando e muito. E às vezes é bênção de Deus, filhos, é herança do Senhor, mas para ser vivido no tempo certo. E às vezes alguém pode dizer assim, mas falar dentro da igreja sobre um assunto como esse, eu vou falar sobre outros também. Mas eu preciso falar porque o maior alvo, irmãos, do inimigo, não é quem já está lá fora vivendo a vontade do inimigo, é quem está aqui dentro. E o inimigo, ele está tão assim, vamos dizer, folgado, que ele até observa a nossa conduta dentro da igreja. Agora ele fica muito preocupado quando eu vivo a conduta cristã. Aí ele fica preocupado porque ele vai tentar, ele vai investir para te desvirtuar, jovem, do caminho do Senhor. Para que você não se case, para que você não tenha sua família no tempo de Deus, da forma que tem que ser, debaixo da bênção dos seus pais. Porque bênção de pai, eu quero falar, é muito importante para a nossa vida. Talvez tenha filhos que falam alto com os pais, e eu vou dizer para você, não fale alto com seus pais. Seus pais são os seus genitores, e a palavra do pai, a palavra da mãe, ela tem poder sobre a nossa vida. Nós precisamos honrar os nossos pais. Efésios 6 nos diz,
Honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam felizes sobre a terra. Filhos, vocês não sabem o valor de obedecer à mãe. Quando a mãe te dá um conselho para você, aleluia, vim para a igreja. Nós estamos dentro da igreja, às vezes você fala assim, eu não vou não, porque eu vou assistir um canal no YouTube. E vai passar agorinha. O sininho já tocou lá. E é um canal de piada, né? Não é assim? Eu sei, eu tenho filho jovem, aí eu pego e corto, desligo a internet. Aí falo, vai orar. Amém? Tem que ser assim. E às vezes Jesus está liberando promessa, liberando bênçãos. E eu perco, louvado seja Deus, a essência verdadeira, que é viver um amor com Jesus. Viver no amor de Deus é algo grande, sublime, maravilhoso, que nós precisamos, irmãos, ter verdadeiramente em nossas vidas, senão nós não encontraremos o caminho chamado Jesus Cristo. Porque se as coisas de Jesus não me interessar, não for interesse meu em primeiro lugar, eu vou ser bem sincera, nós não teremos sucesso na caminhada com Cristo. E se não tem sucesso na caminhada com Cristo, não tem sucesso em nenhuma outra caminhada. Porque uma vida sem Deus, sem os princípios cristãos, é uma vida triste. É uma vida sem sossego, sem tranquilidade, com muitos erros. E nós não queremos isso para a nossa família. Você que é mãe, abençoe o seu filho sempre. A mãe, ela tem uma ligação forte com o filho, assim como o pai. Mas a mãe, né, ela gerou o filho. Não fale palavras com seus filhos, às vezes palavras que você não sabe o que está trazendo para a vida dele. Chame ele, profetize na vida dele, que ele é uma bênção, que ele foi um presente de Deus para a tua vida. Invista no teu filho. Às vezes nós vemos casas destruídas, como eu falei aqui, porque a família já perdeu a credibilidade no que gerou. A família não acredita mais naquela pessoa, porque às vezes errou, fez alguma coisa de errado. É igual eu falei, teve uma gravidez precoce, aí não precisa estudar mais não. Claro que precisa. Agora que precisa mesmo. Não precisa mais ir para a igreja não, porque está no pecado. Agora que precisa vir para a igreja. Agora que precisa ensinar que vindo para a igreja, esperando no Senhor, ainda pode, louvado seja Deus, consertar o caminho, as coisas que errou. O atalho pode ser apagado, esse atalho que o inimigo criou. Errar é humano, irmãos. Mas permanecer no erro não é bom para ninguém. E a família precisa investir. Cada um investir ali, no seu lar, na sua família. Aquela família que Deus te deu. Você está aqui hoje, eu creio que tem pessoas aqui que estão orando pelos seus familiares que deixou em casa. Chega lá hoje, aleluia, na certeza, aleluia, que Jesus vai mudar aquele quadro. Observa tu hoje a palavra do Senhor. Ainda vemos, louvado seja Deus, adolescentes, crianças até, que vêm para a igreja e às vezes os pais não vêm. Lá no meu ministério tem uma menininha assim. E eu fiz um congresso de criança e ela foi visitar. E está lá até hoje. Acho que já vai para 4 anos já que ela está lá, já virou adolescente. E os pais nem passam na porta da igreja, assim, vivem uma vida, né, totalmente mundana. Mas ela falou para mim semana passada, pastor, eu estou tão feliz que minha mãe falou assim que vai para a igreja. E eu falo para ela, seja uma boa filha. Seja uma filha obediente, porque ela vai ver a diferença na tua vida e ela vai ver. Quando você fizer o convite com ela, vai ser irresistível. Ela vai vir e ela vai ver que o amor que você encontrou aqui, porque não tem idade para você encontrar esse amor, viu, irmãos? Não tem idade. Só precisa ter um coração aberto para que a gente venha receber o Senhor. Olha a estrutura de Jesus. Eu não consigo dimensionar a estrutura do Senhor, porque ela é muito gloriosa, é muito grande. Mas será que alguém seria capaz, aleluia, de fazer por você o sacrifício que Ele fez? Será o que nós temos oferecido para Ele? Em nossa vida,
Porque não precisa você andar gritando, até porque a Bíblia fala em um momento que não precisa de hipocrisia para orar. Mas se você viver, eu tenho certeza que o Senhor vai se agradar muito da tua posição como adolescente cristão, como jovem cristão, jovem que espera, aleluia, o casamento santo, que vive, mulheres de Deus, aleluia, castas, santas, que honram seus esposos, seus filhos, que incentivam. Essa é a igreja, aleluia, que vai ser criada através da observância da palavra. Não são mulheres loucas, ou jovens loucos, ou homens loucos, mas um povo prudente, em conhecimento, em graça, em crescimento espiritual, porque olha, nós precisamos ter em nossa mente que é fundamental para o cristão que está aqui congregando hoje nesta igreja em 2019, em todas as igrejas aqui presente, com representantes aqui que temos, que o cristão que está vivenciando 2019, ele tem que ser melhor em 2020, se Jesus não voltar. Aquele que não orava, ele precisa ter hábito de oração. Aquele que não lia a Bíblia, ele precisa adquirir o hábito de ler as Sagradas Escrituras, examiná-las. É claro que para quem começa, louvado seja Deus, há um momento que nós não conhecemos e não entendemos o que a mensagem quer nos dizer. Isso acontece com todo mundo. Ninguém chega na presença de Deus já entendendo, já discernindo o que o Espírito Santo quer dizer. Mas se eu pedir, se eu me colocar na posição, com certeza eu vou conhecer e eu vou saber, eu vou me fortalecer, porque aqui tem promessa para nós. E sabendo das promessas, aleluia, eu vou entrar aqui nessas portas glorificando, você vai entrar glorificando, porque é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer crente com a cabeça levantada, o Senhor quer jovem santo com a cabeça em pé, o Senhor quer jovem, aleluia, pregando dentro da sala de aula, aleluia, quando alguém falar um palavrão, aleluia, você trazer algo diferente nos trabalhos escolares e mostrar, aleluia, que há beleza em Cristo Jesus, que há bênção, aleluia, na vivência da palavra de Jesus, que há, aleluia, Jesus, vitória para aqueles que vivem em Jesus, aleluia. Você é um porta-voz de Cristo, amado. Vamos fazer acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu já tive muitas experiências, aleluia, como vocês também, os senhores, as senhoras. Experiências, aleluia, que muitas vezes nós pensamos que ia nos destruir, mas muito pelo contrário, ela só nos fortaleceu. Alguns têm as experiências e desistem, mas nós permanecemos porque nós não estamos plantados em bancos, mas sim na rocha inabalável. Essa rocha, aleluia, que te traz segurança, a certeza da volta do Senhor. E para isso eu tenho que me preparar. Isso é a observância da palavra do Senhor. O maior motivo para observarmos a palavra do Senhor não é viver o céu na terra, irmãos, mas é nos preparar para morar no céu. Os sinais estão aí. As primeiras dores nós já estamos vivendo. E quem tem ouvidos, escuta o que o Espírito diz às igrejas. Quem é jovem, se santifique. Busque. Não ficou santidade, oração, dom da palavra, dom do louvor só para sua mãe, só para o seu pai, só para sua irmã mais velha, ou só para líder do conjunto. Não, ficou para você. Você está aqui para aprender. Porque um dia eu também sentei para aprender. Eu não sei, mas o Senhor me capacita a cada dia. Quem sabe é o Senhor da nossa história. É Ele que decide, é Ele que escreve o livro da vida. É Ele que sabe, aleluia, os planos maravilhosos que Ele tem para você. Pode ter certeza que são coisas grandes, coisas insondáveis que o teu pensamento nunca pensou, que os teus olhos nunca imaginaram, aleluia, ver acontecer na tua vida. Há galardão, irmãos, para quem vive, aleluia,
Na obediência, a Bíblia diz que quem vive na obediência recebe a bênção, e quem vive em maldição é provimento da desobediência. Vivemos dias difíceis, porém, se nós estivermos juntos um com o outro e Cristo na nossa frente, os nossos dias, nós conseguiremos passar por eles, sem nos manchar com o pecado, com a mancha, que muitas vezes algumas manchas permanecem na nossa vida. Muitas vezes, se erramos no passado, louvado seja Deus, as pessoas querem nos julgar para o resto da vida. Mas eu digo uma coisa, irmãos, louvado seja Deus, permanecemos, aleluia, em observância. E a observância, aleluia, é o estudo mesmo, é a dedicação mesmo, porque se não for assim, você não vai conhecer a palavra de Deus. Você não vai ter o conhecimento, você vai ser convidado a orar na sua casa, numa reunião de família. Ora aí, Luizinho. Ah, não sei orar não. Luizinho está na igreja tem 5 anos, mas não sabe orar. Ah, mas por quê? Eu tenho vergonha. Olha, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Amém? Temos que orar. Senhor, muito obrigado por eu estar aqui com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com os meus tios. Obrigado pelo alimento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Não precisa ter luxo nas palavras, dialética, não precisa ter isso. Só precisa ter coração aberto. Jesus ama as criancinhas, Jesus ama os jovens, Jesus ama as mulheres, Jesus ama os homens. Jesus tem projeto de vitória para cada um aqui nessa noite. Não pense que está perdido, aleluia, porque talvez a situação, aleluia, está sendo só uma ponte para começar uma nova história para você de vitória. Jovens, se posicione na presença de Deus. Se posicione, aleluia, recebendo o chamado para viver, aleluia, tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas. Hoje, vocês estão sob a guarda de seus pais. Honre aqueles que são usados por Deus para te abençoar. Não critique, não fale alto. Sejam pessoas mansas de coração, porque a mansidão vem do Espírito Santo de Deus. A estupidez vem do outro lado lá, não vem do Espírito Santo de Deus. E se eu conheço a palavra, eu tenho que saber quais são os frutos do Espírito Santo e quais são os frutos que vêm da carne. E não posso eu tomar posse e nem engolir, aleluia, aquilo que vem da carne, porque senão eu vou perecer. Um filho, aleluia, é o segundo, louvado seja Deus, que foi bem sucedido na terra, que foi promessa de Deus, foi Salomão, enquanto obedeceu. Olha aí agora o exemplo. Enquanto obedeceu, foi bem sucedido. Enquanto desobedeceu, perdeu muita coisa. Então eis aí, irmãos, a diferença entre observar a palavra, seguir a palavra, viver a palavra e praticar a palavra. Se você pratica, vivendo direitinho, você não vai ser aquele crente atribulado. Quando as pessoas olharem e disser a paz do Senhor, irmão, você vai ter alegria de saudar o seu irmão com a paz do Senhor, porque você está vivendo a paz do Senhor. Você não vai ter aquela cara de choro e falar assim, nossa, não está bom não. Se tem Jesus, está ótimo. Se está doendo, mas tem Jesus, está bom demais. Se está sorrindo, mas tem Jesus, está bom também. Com Jesus, tudo é maravilhoso. Amados, eu gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração pelos adolescentes, mas essa oração vai ser diferente. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é uma senhora humilde, simples, mas muito temente a Deus, cristã como eu. E ela me ensinou uma coisa, ela falou assim, minha filha, nós precisamos entregar a vida dos nossos filhos ao Senhor.
Porque quando vocês crescem, vocês vão viver a vida de vocês. E a gente fica aqui com o coração muitas vezes apertadinho. Quando já está dessa idade aqui, às vezes vai para o curso, vai para a escola. Às vezes aconteceu um assalto na manhã, na esquina. A gente já fica preocupado. Senhor, está difícil. Nós estamos vivendo numa cidade violenta, mas as igrejas não podem calar diante da violência. As igrejas têm que clamar agora mais do que nunca.